Oi, gente, se é a primeira vez por aqui no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou dando continuidade aqui a um projeto, né, para quem está seguindo aí os anos, né, quem nasceu em 64, hoje vamos falar um pouquinho das 20 manchetes internacionais e nacionais desse ano de 1964, para você ter uma ideia do que acontecia no ano do seu nascimento e nos anos posteriores, se você quiser continuar sabendo aí até você se formar como um adulto, né? Isso é muito importante aí na formação do sujeito, tá bom? Então vamos começar com as 10 manchetes internacionais. O Papa era o Papa Paulo VI, né, cujo seu nome é Giovanni Battista Mantini. Ele foi chamado também de Papa Pellegrino, onde visitou 5 continentes e foi o primeiro Papa a usar avião em suas viagens. Nesse ano ele visitou a Terra Santa, em Jerusalém, sendo ele o primeiro Papa a realizar essa viagem. O nome escolhido por ele, Paulo, faz referência ao apóstolo Paulo. Ele promulgou a encíclica Humana Vitae, que falava sobre a regulação da natalidade, sobre a postura da Igreja Católica em relação ao aborto e outras questões relacionadas à vida sexual humana. Nos Estados Unidos, em 3 de novembro, ocorrem as eleições presidenciais. Que após a morte de Kennedy, Lyndon Johnson, do Partido Democrata, havia assumido o país. E em 64 ele é reeleito para assumir a presidência com 61% dos votos dos americanos. Em 27 de março, ocorreu um terremoto durante 4 minutos no centro-sul do Alasca, com a magnitude de 9,2, sendo considerado o segundo maior do mundo. Nesse terremoto, morreram 125 pessoas. Em 4 de agosto, os Estados Unidos bombardeiam o Vietnã do Norte. Esse conflito iniciado em 59, onde o Vietnã do Norte, que tinha como aliado a União Soviética comunista, e Vietnã do Sul, né, aliado dos Estados Unidos, que havia aquela guerra interna por lá. Uma guerra que foi motivada por questões ideológicas. Terminou somente em 75, deixando 2 milhões de vietnamitas mortos e 58 mil americanos. Nesse ano também a liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, sofre uma mudança e quem assume é Leonid Brezhnev, juntamente com Alexei Kosygin. Eles assumem o comando, né, um comando coletivo chamado Liderança Brezhnev-Kosygin. Em 12 de junho de 64, Mandela, que era líder do Congresso Nacional Africano, que era considerado ilegal, foi condenado à prisão perpétua. A Miss Universo desse ano de 64 foi uma grega. Ela tinha apenas 19 anos, Kyriaki Corina Tissopel, né, que recebeu a coroa da brasileira Ieda Vargas. No dia 10 de dezembro desse ano, Martin Luther King, aos 35 anos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele que pregava a resistência pacífica pela igualdade dos direitos entre negros e brancos. Foi o mais jovem a receber esse tipo de prêmio, né, o Prêmio Nobel da Paz. Na área de esporte, quem ganhou a corrida da Fórmula 1, do Grande Prêmio do México, nesse ano, foi um inglês de nome John Surtees.
Em março de 64, iniciou aqui no Brasil um movimento que consistiu numa série de manifestações chamadas de marchas, que foi organizada por setores do clero e por entidades femininas em resposta a um comício realizado no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 64, onde o presidente João Goulart anunciou seu programa de reformas de base. Então, foi realizado no dia 13 de março de 64, em frente à Estação Ferroviária Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o comício falando sobre as reformas, também conhecido como o Comício da Central, onde reuniu 150 mil pessoas de entidades sindicais e outras organizações de trabalhadores, servidores públicos civis e militares e estudantes. Tinha como meta demonstrar a decisão do governo federal de implementar as chamadas reformas de base e defender as liberdades democráticas e sindicais. Em 1964 foi um ano complicado aqui no país, E no dia 31 de março ocorreu o golpe militar, uns chamam de golpe, outros chamam de ditadura, Isso aí dá muito ainda o que falar. Onde o governo de João Goulart foi derrubado, e ele sai do Rio, vai para Brasília, onde não teve apoio, foi para o Rio Grande do Sul e de lá acabou se exilando no Uruguai e só retornou para o seu sepultamento em 1976, aqui no Brasil. E aí assume como presidente do Brasil. Assumiu, então, Humberto Castelo Branco, era um marechal do Exército Brasileiro, Ele foi nomeado presidente brasileiro após as eleições indiretas e governou o país de 64 a 1900. Ficou no governo até 1967. Nesse ano aconteceu o 6º Campeonato Brasileiro, que era chamado de Taça Brasil, e o campeão foi o time do Santos, que jogou a final desse ano contra o Flamengo, se sagrando então o Santos campeão brasileiro de futebol de 64. Nesse ano quem ganhou o carnaval foi a Portela. A Portela é uma das escolas de samba bem antigas, já foi fundada em 1923, que ela tem, as cores dela é o azul e o branco e o símbolo da águia. E nesse ano foi ela que levou o primeiro lugar no desfiles, que depois, antes de ter acontecido o golpe militar. Em fevereiro também, no dia 9 de fevereiro, o compositor brasileiro e de música popular, que também foi radialista de futebol e vereador muito bem votado, de nome Ari Evangelista Barroso, veio a falecer de cirrose. Faleceu de cirrose devido ao alcoolismo, mas ele foi o autor daquela nossa linda música Aquarela Brasileira. Um concurso de Miss Brasil realizado no Rio, no Maracanãzinho, com um grande número de pessoas. Quem levou a coroa, foi uma paranaense, aqui do nosso estado, Ângela Tereza Pereira Reis de Vasconcelos. Embora a torcida dos cariocas para que fosse a Miss Rio de Janeiro, mas dessa vez com esses lindos olhos verdes aí, quem conquistou foi a paranaense. Em novembro de 64, a Lei 4.595 cria o Banco Central do Brasil, a autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional, SFN. Esse ano, a maioria das manchetes está voltada para a área política. No dia 9 de abril de 64 é criado o Ato Institucional número 1. Os atos institucionais eram mecanismos jurídicos autoritários que atropelavam o legislativo e asseguravam que as ordens militares fossem cumpridas sem discussão. Tinha como objetivo eliminar a oposição e preservar os congressistas considerados alinhados. Para tanto, a imunidade parlamentar foi suspensa. Deputados tiveram seus mandatos cassados e perderam seus direitos políticos por 10 anos.
Em 9 de novembro de 64, foi criada a Lei 4.464, a Lei Suplicy, que tinha como objetivo o fim da autonomia estudantil. Assim como era proibido, né, a greve aos trabalhadores, agora os estudantes também, né, eles eram, de certa forma, não tinha mais aquela autonomia, né, eles queriam que apenas discutisse assuntos estudantis. O novo ministro da Educação, Flávio Suplicy de Lacerda, então propôs um projeto de lei para enquadrar a representação estudantil nessa nova ordem. Então, gente, era isso aí, o ano de 64, um ano muito tumultuado, lógico que tem muito mais coisas, mas era principalmente aqui no Brasil, né, um ano praticamente voltado com as novas ordens aí do governo. Então, quem nasceu, né, nesse ano de 64 foi um ano bem tribulado aqui pelo nosso país. Era isso por hoje. Um abraço, até a próxima.